Olá, meu nome é Michelle Brito e esta é a 8ª videoaula dessa playlist, onde a gente então está construindo uma aplicação utilizando o Angular 9. Na aula passada, a gente já deixou pronto os dois módulos, né? Tanto o módulo da paginação, quanto o módulo de cada uma das lives que a gente vai conseguir obter do back-end. E nessa videoaula de hoje, a gente vai construir um service para que a gente então possa implementar esta requisição para o back-end, para obter essas lives. E para criar um service, a gente vai utilizar o seguinte comando: ng generated. Aí no caso aqui eu vou colocar só o S, mas eu poderia escrever tanto o S quanto a palavra service. E aqui eu vou passar o caminho, né? Esse service, ele vai ser criado dentro da pasta do diretório shared, /, né, service, porque dentro do diretório shared, eu quero criar também um diretório service, e dentro deste diretório service, eu vou criar, então, o nosso service, que vai se chamar live. Vou dar enter e vamos esperar, então, ter esse service criado. Bom, aqui já foi criado, então. Se eu vier aqui dentro desse diretório shared, agora além do diretório model, eu tenho um diretório service, que foi criado, então, dois arquivos, um TypeScript e um spec TypeScript. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse spec TypeScript, porque a gente não vai utilizar. E esse é o arquivo, então, onde a gente vai implementar a requisição para o back-end. Então, a gente tem o Live Service, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a URL. No caso, a gente vai fazer uma chamada para o back-end que está em execução local. Então, essa URL, eu vou pegar ela aqui no Postman, que é http //localhost 8080 /lives. Pronto, então a gente já tem a API URL. A próxima variável que a gente vai criar vai se chamar http options. Esse http options a gente não vai utilizar a princípio para essas chamadas gets, a gente vai utilizar quando a gente for fazer a requisição via post. http headers. E aqui dentro, então, eu vou definir, no caso, a princípio, como parâmetros, né, de headers, apenas o content type. Content type, que vai ser do tipo application JSON. Aqui eu tenho colocar um ponto e vírgula, porém, a gente ainda não fez o import do HTTP Client módulo para a nossa aplicação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou vir aqui em Imports, HTTP Client módulo. Este HTTP Client módulo, ele é do pacote Angular Common HTTP, certo? Vou salvar e eu vou voltar aqui para nossa service. E agora eu consigo fazer o import desse HTTP headers. Tanto o import do HTTP headers, né? Mas também o principal que a gente vai utilizar agora, que é criar uma variável HTTP client aqui dentro do construtor para iniciar essa variável do tipo HTTP client. Bom, então a princípio é isso que a gente precisa ter. Agora eu vou começar a criar o método que vai então fazer essa requisição. Vai ser um método público. Esse método vai se chamar getLivesWithFlag, que a gente vai passar uma flag. Então, como parâmetro, este método ele vai receber uma flag do tipo string
Esse Observable, ele é uma funcionalidade da biblioteca RxJS, que sempre que a gente cria, né, uma aplicação Angular, ela já vem instalada, e ele é próprio para trabalhar, então, com essa transição de dados assíncronos. Porque o que acontece? Quando a gente for, então, montar a nossa interface, a gente vai chamar esse método que eu estou criando agora, né, dentro do componente lá de live list. E como a nossa interface aqui, o nosso sistema, ele vai ter que fazer uma requisição para uma API externa, talvez essa API externa demore para responder, não é algo tão instantâneo. Então, a gente tem que lidar com isso de uma maneira diferente. A gente, então, vai utilizar um subscriber para isso. Como que isso funciona? Quando a gente, então, chamar esse método que estamos construindo agora e esses dados, então, ficarem prontos, né? A gente conseguir obter esse retorno dessa API externa, a gente tem que deixar já declarado o que será feito com esses dados. E para isso a gente utiliza-se do Subscriber. E para trabalhar então com essa transição de dados assíncronas, a gente utiliza-se de um Observable. Ou seja, quando esses dados estiverem prontos, né, vai ter um Observable que vai receber esses dados e vai executar então o que foi definido dentro do Subscriber. Certo? Mas depois eu vou mostrando isso para vocês quando a gente for criar essa chamada para esse método lá dentro do componente Live Lists. Não se preocupem. Aqui então vamos finalizar aqui, né, a construção deste método. Então, eu já defini o retorno, né? Ele vai receber então um observable do tipo response_pageable. E agora então vamos construir tanto essa requisição nessa chamada e já receber ela aqui dentro do return. Então vamos lá, a gente vai utilizar essa variável que eu acabei de criar aqui do HTTP Client. Vamos utilizar o método get. E agora aqui dentro a gente passa, no caso, a URL, né? Então, this.api URL. Só que, se vocês verem aqui no Postman, além da API URL que a gente já definiu, a gente tem que passar essa flag, né? Essa flag, ela vai vir dinâmica aqui. Então, eu vou adicionar aqui ao final desta URL este parâmetro. No caso aqui é a interrogação, flag igual, aí eu coloco essa flag que a gente vai receber aqui como um parâmetro dinâmico. Pronto, aqui tá dando um erro, deixa eu ver, pessoal. Tá falando que esse método get não existe para o tipo HTTP Client módulo. Ah, mas é claro que aqui eu não posso utilizar o módulo, é apenas o HTTP Client. Esse HTTP Client módulo, a gente precisou apenas definir aqui no módulo, não dentro do service, ok? Então, por isso que estava dando esse erro. Agora sim, tá tudo certo. Dentro de HTTP Client, a gente tem este método get, né? Onde a gente passa a URL, no caso, que ele vai acessar. No caso, é o localhost 8080/lives, né? E a flag vai ser next ou previews. Então, agora já tá pronto. Vamos salvar, né, todas essas modificações aqui. E agora, nas próximas videoaulas, a gente já vai conseguir, então, obter essa listagem de lives. A gente já vai poder voltar para os nossos componentes, né? No caso, para o live list. E começar a mostrar essas lives no nosso HTML, montando, então, os cards dinamicamente conforme o número de lives. Certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando que todo esse código está disponível no GitHub. E é isso. Se tiverem dúvidas, pode me deixar aqui nos comentários do vídeo. Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!